Fala, seres humanos que respiram oxigênio, tudo bem com vocês? Eu não sei se esse Fala, seres humanos que respiram oxigênio se encaixa bem ainda, mas é isso aí, estamos aqui de novo e hoje, como eu falei de São Miguel Arcanjo no último vídeo, hoje eu vou trazer um vídeo sobre um santo que eu mencionei lá na história dele, que é São Jorge da Capadócia. Vou contar então a história dele. Nós temos uma novena, eu descobri, dele, e temos oração sim, mas isso eu não acabei não trazendo para o vídeo dessa semana. Alguns documentos sobre ele acabaram se perdendo com o tempo, foram tidos como apócrifos, ou seja, não verdadeiros, e acabou que a história de São Jorge acabou se perdendo muito durante o tempo. Inclusive, existe aí a lenda, né, de São Jorge, mas eu vou deixar para contar ela mais pro final. Mas qual seria a história mesmo dele? Sabe, tipo, como ele se tornou um santo? Bom, é isso que eu vou contar hoje. Jorge era um jovem do tempo em que o Império Romano predominava, assim como as crenças pagãs dos romanos, e os cristãos eram a minoria. O cristianismo ainda era uma religião em ascensão, e geralmente os cristãos eram muito martirizados. Tanto assim era que os cristãos tinham de se reunir nas catacumbas secretamente para cantar hinos de louvor ao Senhor e celebrar a Santa Missa. Jorge era de uma família nobre e quis ingressar como soldado no Império Romano, sendo que sempre teve aptidão para isso. Mas mesmo sob a guarnição do Império Romano e tendo ele muita amizade com Diocleciano, chamado de César, o imperador da época, Jorge na realidade era cristão. A origem do cristianismo de São Jorge é um pouco controversa. E vai aí também dos documentos, né, que foram se perdendo, que foram tidos como não verdadeiros. Mas algumas fontes dizem que teria sido a mãe dele que teria ingressado ele no cristianismo, né, apresentado o cristianismo a ele. Mas tem outras que dizem que ele só começou a ser cristão, ingressou no Império e acabou se envolvendo ali com os cristãos que se reuniam ali nas catacumbas, e foi aonde ele conheceu e ele se batizou e tudo mais. E essa segunda versão, né, vem do livro do Adalto Feliciário Munhoz, Vida de São Jorge, Orações, Ladainha e Novena, que é o livro que eu usei como base para construir o roteiro desse vídeo. Então eu vou usar essa segunda versão aqui. Ele se converteu ao cristianismo, começou a frequentar as missas nas catacumbas e tudo que se tinha direito, além, é claro, de ajudar os seus irmãos na fé. Porém, até ali, mesmo que houvesse uma desconfiancinha por parte dos romanos da fé cristã de Jorge, não era algo notável para os pagãos. Porém, Jorge expressava de certa maneira essa fé que ele tinha. Até nas conversas dele com o imperador, às vezes sobre religião, parecia que ele tendia ao cristianismo. E não só parecia, realmente era isso, ele tendia ao cristianismo muitas vezes. Mas a coisa começou a complicar de verdade e as desconfianças foram muito grandes quando Jorge recebeu a herança da sua família. Ele já tinha perdido seu pai na infância e perdeu a mãe, e acabou ficando com a herança na juventude. Eu não posso afirmar que foi na infância agora, porque essa informação não tá no meu roteiro e eu não me lembro muito bem se dizia infância ou juventude. Mas é num dos dois, eu vou colocar aqui na tela se eu estiver errado, tá? Beleza? A coisa começou a complicar, a coisa começou a ficar explícita realmente,
quando Jorge, então, doou o dinheiro que ele recebeu todo para os pobres, que era no tempo, né, um ato, e sempre vai ser um ato totalmente da fé cristã. Ele demonstrou a sua fé naquele momento e assim foi plantado no coração dos romanos e também, principalmente do imperador, uma semente de ódio contra os cristãos e de desconfiança contra Jorge. O imperador então declarou que todos os cristãos deveriam ser eliminados ou renunciarem a Cristo e seguirem os deuses pagãos. Foi então que Jorge se declarou como cristão, e por mais que Diocleciano aqui, a princípio pelo menos, não seja uma figura totalmente vilanesca na história de Jorge, como ele ofereceu 1000 propostas para Jorge e parecia realmente que ele gostava do Jorge, nesse momento ele ainda não é uma figura vilanesca, tá? Ele age em prol da amizade dele com o soldado. Mas isso logo viria a mudar, e durante já a primeira conversa ali sobre o assunto, o imperador mostra sua real face e decide que Jorge deveria ser torturado até que renunciasse. Em primeiro momento, Jorge foi preso em uma cela escura, sem comida e sem água. Diocleciano esperava que ele, com o tempo, renunciasse, que como ele iria sofrer essa tortura, que aos poucos ele acabasse renunciando, não pelo amor, não por própria vontade, mas pela dor. Mas Jorge se apegou às suas orações e permaneceu firmemente. Ele foi conduzido a uma câmara de tortura, então, onde foi severamente punido. Mas durante a tortura ele apenas clamava ao Senhor para que perdoasse seus torturadores. Muito parecido até com o próprio Jesus Cristo, né, que pediu para que Deus perdoasse as pessoas que o estavam crucificando. Esse é um ato lindo, é um ato maravilhoso. E às vezes eu penso, se eu estivesse passando por uma situação como essa, será que eu perdoaria aquelas pessoas? Às vezes a gente se questiona, né? No fundo do nosso coração a gente tem que perdoar os nossos devedores, a gente tem. Mas será que na prática às vezes a gente coloca isso em prática realmente? Enquanto isso, o imperador conjurava o deus pagão Júpiter para que dissuadisse Jorge a renunciar à sua fé. Mas naquele momento ouviu-se uma voz fortíssima como a de um trovão, dizendo: tolos e idólatras, o único Deus verdadeiro é o dos cristãos. Jorge foi novamente levado à cela, onde teve um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe disse para persistir e que logo ele estaria no reino de Deus. Alguns soldados que estavam presentes no momento acabaram se convertendo. A imperatriz Alexandra tentou rogar por todos eles, mas os soldados foram mortos e Jorge mais uma vez foi levado para a tortura. Colocaram-no em um poço de cal para que ele se queimasse, mas nada aconteceu. Ele saiu de lá intacto e louvando a Deus, seu Salvador. Além de colocá-lo no cal, houveram outras formas as quais tentaram torturar ele. Uma delas foi colocando nele sandálias de ferro que estavam em brasa ardente, mas nada lhe aconteceu, mais uma vez. Tentaram colocar ele em uma banheira de óleo fervendo, mas nada adiantou. Nada acontecia com Jorge. Jorge parecia, junto de Deus, ser imbatível. Por sua fé, ele parecia ser imbatível. E a única vez que ele fez menção que ele iria adorar os deuses pagãos, que ele falou: não, tá, me levem lá que eu vou fazer isso, foi na verdade para que ele pudesse estar no templo, né, lá dos deuses pagãos. Não lembro bem qual deus específico agora.
mas para que ele estivesse lá, para que ele dissesse que ele só adorava o único e verdadeiro Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nesse mesmo momento ele clamou para que Deus demonstrasse a sua glória ali. E nesse momento uma chama de fogo desceu do céu como um raio e destruiu aquele templo pagão. A imperatriz, que já foi mencionada aqui antes, e a sua filha Valéria, ambas foram depois canonizadas, né? Elas demonstraram ter fé no Senhor Jesus, elas se converteram. E o imperador, que já estava tomado de ódio por todos os cristãos, principalmente por Jorge, decidiu que as duas deveriam ser executadas. A última tentativa de tortura contra Jorge foi então a de amarrar ele aos cavalos e fazer os cavalos correrem por Roma. Entretanto, sim, os cavalos correram, mas não fizeram mal nenhum a Jorge, que voltou disto com um sorriso sereno no rosto. O imperador, vendo que se tornou motivo de chacota e que cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo, decidiu tomar uma última ação contra Jorge e decapitá-lo. Dizem que Jorge ficou sabendo da sua morte mesmo antes de ela ser anunciada a público. Quando ele ia ser morto, conta-se que apareceu um anjo do Senhor e que o carrasco já não conseguia mover-se para matá-lo. Porém, após uma rápida conversa com Jorge, o algoz acabou o matando e ele se juntou à vida eterna. Dizem que Diocleciano acabou se tornando um espírito perturbado e sem nenhuma paz. E é claro que pode ter sido a influência de Jorge, ou talvez não, mas quando Constantino tomou o poder, a liberdade religiosa foi decretada. Agora, nada tem a ver São Jorge, pelo menos o São Jorge católico, com a lua. Isso aí foi lá na época, né, que chegaram as pessoas da África aqui no Brasil e que a religião predominante era o cristianismo, mas eles vieram então das religiões, né, vindas lá do país deles. E aí, né, eles acabaram associando alguns deuses aos orixás, que eram os deuses das religiões deles, né? Alguns dos santos foram realmente relacionados a esses deuses. E São Jorge foi um desses. Não se sabe o porquê que foi relacionado, mas acabou sendo relacionado. E é daí que vem o negócio da lua. Dessa crença aí, que não tem nada a ver com o catolicismo, tá bom? Agora, a lenda de São Jorge. Contam que num reino do Oriente havia um rei cujo nome era Sévolo. Numa manhã surgiu no meio da floresta um dragão horroroso que falava e veio pedir animais para saciar sua fome. Caso contrário, faria grande mal ao povo. Com o tempo, não havia mais cabritos, carneiros, vacas, nada mais. Tudo tinha sido devorado pelo tal dragão, que agora queria comer pessoas, sempre com a ameaça de fazer mal ao povo. Então, todos os dias havia um sorteio e quem saísse era entregue ao apetite voraz do dragão. Um dia, porém, no sorteio saiu a filha do rei Sévolo, a princesa Lia, que por amor a seu povo resignou-se em servir de alimento para o terrível animal. Seu pai ficou desolado, porque era sua única filha, mas colocara-se em oração pedindo ajuda dos céus. No momento em que ia ser entregue ao dragão, surgiu do nada um soldado sobre um cavalo branco, empunhando uma lança na mão direita. A moça alertou do perigo, mas ele a tranquilizou, garantindo que mataria o dragão e poria fim em tudo. Quando o animal viu o soldado, atacou-o, mas a lança de Jorge
foi cravada no coração do dragão, que urrando morreu na mesma hora. O povo da cidade, que presenciara tudo de joelhos, erguia os braços para o céu, louvando e agradecendo a Deus ter posto fim naquele animal maligno. A princesa Lia pediu a seu pai que recebesse o jovem general no palácio e oferecesse a ele morada perene. Entre eles, o rei concordou plenamente em manter entre eles um herói tão valente e fez a ele o convite. Valente e corajoso guerreiro, quem sois? Sou Jorge da Capadócia. Meu jovem, seu nome ficará para sempre gravado em nossas mentes e em nosso coração. Não quero que gravem meu nome no vosso coração. Quero que gravem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que me protegeu e me enviou para destruir essa fera. O rei, exultando de alegria, bradou: mandarei fazer uma enorme festa em sua homenagem. O povo que abraçava e cumprimentava a princesa salva do dragão nem percebeu quando, da mesma forma que surgiu do nada, São Jorge desapareceu, mas seu feito ficou lembrado para sempre. O dragão nos mostra claramente a figura do demônio, sempre tentando derrubar e devorar os filhos de Deus. O rei, a princesa e todos mostram a força que a oração tem. São Jorge representa para nós a resposta de Deus, que seja ele o grande mártir São Jorge da Capadócia, santo da Igreja Católica, o nosso grande intercessor no céu diante do trono de Deus. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe um comentário. Se você gostou, deixe um comentário. Se você não gostou, também deixe que engaje o vídeo. É isso e